Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes. O Papa Leão XIV está na África e, emblematicamente, iniciou sua viagem. Ele vai a alguns países africanos, mas iniciou sua viagem pela Argélia. Isso tem a ver com uma das figuras mais importantes do cristianismo, ainda no período da Antiguidade, quando a igreja ainda tinha alguns séculos de vida apenas, mas ele visitará outros países da África, além da Argélia. Ele vai também a Angola, Camarões e há um outro país aqui que eu preciso me lembrar: Angola, Camarões, Guiné Equatorial. E no caso da Argélia, com uma população majoritariamente muçulmana. E Leão estará na cidade de Agostinho. Agostinho é um dos doutores da doutrina cristã e grande parte da sua doutrina adotada pelo catolicismo, né? E depois houve um outro teólogo, pensador cristão que influenciou muito o pensamento católico, que foi Tomás de Aquino. Mas, nessa viagem, claro que ele falou muito de Agostinho, que é uma de suas influências na doutrina, e também falou sobre a situação dos cristãos na África. Não é um problema qualquer. Em muitos países, principalmente na Nigéria, mas também no Sudão, em algumas partes do Sudão, em algumas partes do Sudão do Sul, na Somália, há ataques frequentes a cristãos realizados por grupos extremistas islâmicos, como acontece na Nigéria com o Boko Haram, que tem uma espécie de ligação com a Al-Qaeda, mas nos últimos anos estabeleceu uma proximidade com o Estado Islâmico, que é muito diferente da Al-Qaeda, passou a radicalizar suas ações e além disso, é um país dividido. O norte é predominantemente muçulmano, o sul predominantemente cristão. Já a Argélia tem uma população majoritariamente islâmica, mas também com muitos cristãos. Mas não há esse problema que se verifica no Sudão do Sul, na Nigéria. Mas Leão XIV falou sobre isso, abordou esse tema, mas não pôde evitar, no contato com a imprensa, que Donald Trump fosse o assunto. É particularmente vil a reação de Donald Trump a algumas palavras que foram ditas pelo Leão XIV. O Leão XIV, inicialmente, falou sobre guerra, e falou, claro, sobre a guerra no Irã, e falou, claro, sobre a situação no Líbano, onde estão morrendo muçulmanos, cristãos. E no caso do Irã, é bom lembrar que também templos católicos foram atingidos no Irã. E é bom lembrar que, e aqui já sem qualquer necessidade de conotação religiosa, não importa, uma escola de meninas, crianças, que foi atingida logo
nos primeiros dias dos ataques de Trump e Netanyahu contra o Irã. Então, é claro, a única coisa que não se espera do Papa e de qualquer pessoa com alguma influência no mundo cristão, seja católico ou protestante, é o silêncio. O silêncio que você não espera quando crianças são mortas por ataques realizados não por um grupo terrorista, não porque ocorreu algo acidental, não porque alguém com insanidade invadiu a escola, mas por estados, por forças armadas regulares, sob ordens de líderes eleitos e que, portanto, devem sempre ter em conta que o que eles fazem, em tese, eles estão fazendo em nome de toda a sociedade que eles governam. Isso é muito grave. Agora, foi inclusive uma observação sem designar, sem nomear, sem apontar o dedo. Foi uma lamentação e um chamado à razão, e um chamado a princípios. Foi uma palavra de pacificação. E ela foi respondida por Donald Trump com a exacerbação da sua vaidade, da sua arrogância, da sua insegurança, do seu narcisismo. E esses elementos, o narcisismo, a vaidade exacerbada, a arrogância, estão muito ligados à insegurança, à necessidade de se auto-elogiar, porque ele espera que o tempo todo as pessoas o elogiem, e como isso não vai acontecer, ele entra num processo de autoelogios, um processo desenfreado de autoelogios, e qualquer contestação é vista como um ataque, qualquer divergência abala aquela insegurança. Ela volta a fazer o sujeito estremecer por sua insegurança. Inclusive, as hipérboles, os exageros de Donald Trump, que lançam seu discurso com muita frequência na ausência de conexão com a realidade. Ele se desconecta da realidade e passa a falar fantasias, como se fossem informações oficiais. Ele faz isso na guerra. É desmentido, minuto a minuto, pelos fatos, pela realidade. Mas ele continua dizendo a mesma mentira. Então, quando um Papa, que é cidadão dos Estados Unidos, critica a guerra, e era exatamente o que todos esperam que faça o Leão XIV, e que faça o pregador batista, metodista, presbiteriano, que rechace a guerra. O Trump tomou aquilo como ofensa. E aí passou a desfilar o seu discurso vil, as suas palavras que misturam arrogância, narcisismo, soberba, histrionismo, mas que revelam
uma figura extremamente insegura, extremamente sensível a divergências. E aí, Trump passou a atacar Leão XIV. Claro, ele tem de ter certos cuidados, porque há milhões de católicos no seu país e porque os que não são católicos também se sentiriam atingidos e se voltariam contra um discurso que fosse ofensivo. Então, ele falou que não é fã do Papa, mas que o Leão XIV só é Papa porque é dos Estados Unidos. E mais, que ele foi escolhido porque Donald Trump é o presidente e porque os cardeais queriam agradar a Donald Trump, queriam bajular Donald Trump, queriam dar um presente para Donald Trump. Olha, escolhemos alguém de seu país por sua causa. Ele disse isso. Que escolheram o Papa porque Donald Trump era o presidente, então escolheram alguém dos Estados Unidos. É um delírio. É uma falta de conexão com a realidade, inclusive com uma realidade específica, né? O que pesa na escolha de um dos cardeais para que passe a ser o chefe do catolicismo mundial. E definitivamente, agradar a Donald Trump não é um dos critérios. E cristãos, protestantes, ou seja, não católicos, se levantaram nos Estados Unidos e na Europa contra essas palavras de Trump. Porque ele foi além para justificar, tentar justificar, porque é óbvio que não justificou, mas para tentar explicar a sua reação vaidosa, histriônica, narcisista e insegura. Ele disse o seguinte: olha, o Papa quer que o Irã tenha armas nucleares. Ele não liga se o Irã tiver armas nucleares. Ou seja, ele acrescentou a nova mentira, uma mentira que ele já falava havia semanas. A de que o motivo da guerra é o desenvolvimento de armas nucleares no Irã. Mentiroso. E com toda a influência dos Estados Unidos, algumas reações são muito tímidas. Com o poder dos Estados Unidos, uns até evitam falar a respeito, comentar, reagir. Outros reagem medindo as palavras, pesando as palavras. A Agência Internacional de Energia Atômica, ela disse várias vezes: o Irã não tem e não está em processo de produção de artefatos nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica, que, claro, sofre muita influência dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, não se desdisse. Não negou o que havia dito, embora tenha passado a usar um discurso dúbio, por covardia. Como Starmer, como Merz, Macron, que falam contra a guerra quando Trump exige que eles participem, mas que depois justificam ou tentam justificar, porque não há justificativo,
mas explicam sua posição de apoio às sanções contra o Irã e até ao cerco militar. E mesmo quando se levantam os braços com o caso da França contra os o que ocorre? O Macron só fala. Ele protesta, o Líbano está sendo atacado, isso é inadmissível. Muito bem, o senhor é presidente da França. O que fará? Nada. Por isso, Pedro Sánchez virou uma figura de referência para muitos europeus. O Pedro Sánchez não é nenhum revolucionário, anti-imperialista, nada disso. Ele é um reformista. Mas ele atacou veementemente a guerra contra o Irã, mas foi além. Ele disse: na Espanha não haverá autorização para reabastecimento de aeronaves que se dirijam a essa guerra, não haverá utilização de bases militares. Foi à China para defender uma nova relação Europa e China, obviamente como resposta à insegurança produzida na Europa por Donald Trump, com suas contradições. O Pedro Sánchez fez isso. E aí, uma aliada de Trump, Giorgia Meloni, ela disse que é inaceitável falar a respeito do Papa o que Trump falou. Inaceitável foi a mesma palavra utilizada por Leão XIV a respeito da guerra contra o Irã, dos ataques contra civis. E a ele se referiu a Gaza, ao Irã e ao Líbano. Ataques contra civis. Essa foi a preocupação do Leão XIV. Os ataques contra civis. Não são exércitos enfrentando exércitos, aviões em combate nos ares ou navios nos mares, mas ataques contra civis. Não é a guerra de dois exércitos, duas cavalarias e suas infantarias se encontrando no campo de batalha. Essa expressão não é por acaso. Mas é o ataque desde longe, com mísseis e bombas, sem a menor ideia de quem vai morrer. Como tem acontecido no Líbano, prédios residenciais, hospitais, destruídos assim em segundos, atingidos por um míssil. E quem dispara o míssil não sabe quem irá morrer. Se é alguém do Hezbollah, se é uma criança, se é uma mulher esperando uma criança, se é um idoso, se é alguém que nada tem a ver com isso. É um ataque que é mortal. Quem desfere o ataque sabe que ele é mortal, mas ele não tem a menor ideia de quem sofrerá o ataque, de quem irá morrer. Isso que o Leão XIV disse. São ataques contra civis, crianças, meninas. Morreram. Na faixa de Gaza, nas últimas horas, morreu uma criança de 3 anos. 3 anos. 10 pessoas morreram. Estava lá uma criança de 3 anos. São acampamentos, famílias reunidas. E aí
Netanyahu tira do armário a explicação padrão. Não, é que ali havia gente do Hamas, eles estavam usando o terreno para esconder armas. Ele fala qualquer coisa. E no Líbano ele só muda a palavra Hamas pela palavra Hezbollah. E Trump, que nunca vestiu uma farda, porque fugiu sempre. Na época do Trump, quando ele era jovem, havia o serviço militar obrigatório nos Estados Unidos. Isso foi interrompido na Guerra do Vietnã pelo seguinte: muitos jovens foram para a guerra e eles não queriam ir. Eles foram recrutados à força. Como tem acontecido em larga escala na Ucrânia. Recrutamento forçado. Muitos desses jovens voltaram em lonas. Voltaram mortos. E as famílias diziam, eles não queriam ir. A derrota militar no Vietnã e a derrota política interna levaram a uma mudança na lei. Passou a ser exército profissional. O cara entra, vai ganhar salário desde o início, entra quem quer, é voluntário. Na época do Trump, não. Mas aí quem tinha dinheiro escapava. Sobra sempre para os pobres enviarem seus filhos, seus netos. Os ricos dão um jeito. E Trump, rico de berço, sempre deu um jeito. Ninguém da família Trump serviu. E ele diz, eu matei Soleimani. Aquele pronunciamento que ele fez, numa segunda-feira à noite, eu matei Soleimani. Eu matei. Percebam a necessidade de que ele fez, como se isso compensasse suas fugas das guerras de verdade. Eu matei. Não, ele não matou. Né? Assim como Obama não foi quem apertou o gatilho contra o Bin Laden, mas quem deu a ordem para a operação, e Trump deu a ordem para a operação contra Soleimani, que nem estava no Irã, estava no Iraque. Agora, Leão XIV resolveu dar nomes. E ele disse, a evangelização não requer licença de governos. E não cabe a mim falar de política, mas de evangelho. E os pacificadores são mencionados diretamente por Jesus Cristo. Bem-aventurados os pacificadores. Então ele usou essa passagem para dizer, é isso que me importa, essa é a minha referência, não é Donald Trump. Mas ele foi além, ele disse, Donald Trump não é a personificação dos Estados Unidos. E eu não temo o governo de Donald Trump. Eu não temo governo algum. Foi necessário dizer isso, porque até Vance, que é católico, o James David Vance, vice-presidente, ele disse, não, o Papa não deve falar sobre questões políticas, deve deixar isso para política externa, deve deixar isso para o presidente. Mas que política externa? Ele está falando de vida e morte. Ele está falando de honra e covardia. Ele está falando de dignidade e indignidade. Ele está dizendo que os Estados Unidos estão agindo de maneira covarde, indigna e vil.
É isso que ele está dizendo. Isso não é política externa. Isso não é política externa. Isso é evangelho. Mas, agora foi além o Sr. Vance e disse que Leão XIV deve tomar cuidado ao falar sobre teologia. Oh! Eu não sou católico, eu sou cristão, mas não sou católico. Mas não tenho a menor dúvida que o conhecimento de Leão XIV, de Francisco, de Bento XVI, de João Paulo II, não é para ser provado e testado pelo Sr. James David Vance. Então ele não quer que fale sobre política externa, mas também exige cuidado se o assunto é teologia. É um governo tão desesperado, sem norte, sem rumo, mas com poder imenso. Essa é a questão. Com um poder imenso e assistido por um mundo covarde, por governantes covardes que assistiram aos ataques contra a Venezuela, ao sequestro de um presidente, ao cerco criminoso, assassino contra Cuba, como assistiram antes aos ataques contra o Vietnã, contra o Afeganistão, contra a Granada, contra a Nicarágua, contra El Salvador. Assistiram contra a Coreia. Assistiram. Só que em alguns momentos da história havia o contraponto, a oposição, o não. O farei a mesma coisa se você continuar. Isso acabou. Só há o protesto tímido, um movimento fingido de solidariedade. Mas basicamente a inação, a covardia. E quando alguém que não tem armas e não tem exércitos, para lembrar a frase do Stalin a respeito do poder do Papa, se levanta e diz: isso é indigno, isso é covarde, isso é vil, isso não é cristão. Então eu estou advertindo com base no Evangelho. Ele passa a ser atacado de maneira histriônica, arrogante, vaidosa, narcisista e insegura pelo senhor Donald Trump. Um exemplo, uma referência de alguém capaz de proferir indefinidamente, sem pausas, discursos vis e mentirosos. Jornalismo aqui não acontece. Meu caro